Bem-vindo à aula de ativação profética número 12. O que eu quero falar hoje é a diferenciação entre o ofício do profeta, pessoas proféticas e o profeta da antiga aliança. Quando tudo isso fica misturado e mal compreendido, nós rejeitamos o DNA profético, porque nós acreditamos piamente que todos podem ouvir a voz de Deus, todos podem se mover no profético, todos podem ser pessoas proféticas. Isso fica claro tanto em Joel 2, 28 a 30, como também em Atos 2, 16 a 19, onde todos os filhos e filhas e todos os servos e servas que estão se colocando a fazer a obra do Senhor, eles profetizariam. É uma questão de um DNA, é uma liberação de uma direção, é uma liberação de uma voz que Deus quer falar com todos nós. Então, falando primeiro das pessoas proféticas. Pessoas proféticas são aqueles que liberam a profecia simples para edificação, consolação e exortação, como está em 1 Coríntios 14, 3. E isso tem as maneiras diferentes, níveis diferentes de nós percebemos isso. Uma visão, por exemplo, ela pode ser aberta, onde ela seja uma visão clara. Nós vemos que a pessoa pode estar olhando algo e vendo ao vivo a cores algo do Senhor, um anjo do Senhor, ou uma própria visão espiritual. Ele pode ver claramente, isso é muito raro. Existe aquela outra visão, que é um pouco mais obscura, quando você também tem clareza. Você fecha os olhos e você tem uma visão interna clara. Você abre os olhos, você não está vendo com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais tem uma visão muito clara. E você fecha os olhos, você vê aquela imagem com muita clareza. Tem a visão no espírito, que é um pensamento inspirado, uma imagem que vem na sua mente, que às vezes é um pouco mais obscura. É um pensamento rápido, uma imagem rápida que passa na sua mente. Você acha que é fruto da sua imaginação, mas a inspiração, a fonte daquela imagem, daquele pensamento, é do Senhor. Isso é chamado também de visão no Espírito. Então a visão no Espírito ela tem níveis de intensidade, tanto da visão aberta como da visão onde parece um pensamento rápido, mas é algo inspirado pelo Senhor. Nós temos também audição de vozes, vozes abertas, quando você escuta, chamando pelo teu nome, quando você escuta uma frase, quando você escuta Deus falando literalmente com os ouvidos naturais. Isso aí é audição aberta. Mas também tem aquele ouvido de ouvir internamente, onde você percebe uma frase, onde você percebe uma palavra, mas você escuta com o teu interior. Você tem clareza que é de Deus, mas é algo que você escuta não com o ouvido, você percebe essa frase dentro de você, você percebe essa mensagem dentro de você. Temos também aquela percepção de um sussurro, quando você tem a impressão que Deus quer fazer algo, a impressão que Deus está falando contigo algo, uma testificação interior. São formas do profético simples. Tem as revelações por identificação ou as sensações empáticas, quando nós temos uma percepção daquilo que está acontecendo no ambiente ou daquilo que está acontecendo em pessoas. Você chega num lugar, de repente, você sente aquele peso nas costas e você percebe o ambiente. Você chega perto de alguém, você sente uma pontada na coluna, e essa pontada é uma sensação empática, é algo que o outro está sentindo. E você faz a abordagem e muitas vezes Deus vai te usar para curar os enfermos. Tem também a percepção de sentimentos. Você chega perto de alguém, você percebe a tristeza entra no teu coração, ou a alegria flui no teu coração, e você sabe que ela não é tua, porque ela veio no momento da intercessão, no momento que você se aproximou de alguém, e aquilo você tem uma testificação. Então são revelações por identificações ou sensações empáticas. Tem também a sensibilidade espiritual. Quando nós percebemos o toque do Senhor, muitas vezes é tão forte que você sente o toque, como se algo estivesse tocando nos teus ombros, tocando na tua mão, tocando na tua cabeça. Isso é maravilhoso, é tremendo. Uma vez eu estava numa vigília num local muito frio
e eu senti um toque na minha cabeça, na forma de uma mão, e aquilo esquentou e ficou queimando por horas, a noite toda naquela vigília, aquela mão de fogo queimava na minha cabeça. É algo maravilhoso. A gente pode sentir calor, eletricidade, o corpo parece que crescendo, nós podemos sentir o corpo arrepiando. São toques da presença de Deus, ou também toques da presença do maligno. Tudo isso são sensibilidades espirituais, revelações por identificação, visão no espírito, visão aberta, audição no espírito e audição aberta. Todas as formas, e tem muito mais formas da profecia simples que está disponível a todos nós do corpo de Cristo. Já o ministério profético, ou ofício do profeta, ele é uma coisa mais forte, além da profecia simples que ele tem com mais clareza para edificação, consolação e exortação, ele também recebe, junto com o profético, palavras de direções, palavras para correção de um grupo maior, de um grupo mais abrangente. Nós vemos que ele é um visionário, ele consegue perceber o que Deus está fazendo para esse grupo maior e o que Deus quer fazer para esse grupo maior. É alguém que percebe aonde Deus está levando a sua igreja, aonde Deus está levando a nação, onde Deus está levando a política, e ele traz aquilo. Ele tem uma autoridade maior, ele tem uma habilidade, um alto grau de definição do profético. O que é isso? Ele percebe com mais clareza nomes, datas, eventos, rostos. Ele percebe as coisas com muito mais clareza, porque ele foi chamado para o ofício profético. Então nós vemos que o profeta ele tem uma autoridade muito maior. Ocasionalmente ele carrega consigo também os dons de cura, de libertação e de milagres, que também trazem a confirmação do profético. E ele tem uma autoridade, uma capacidade de interferir em ambientes, mudar ambientes. Ele aumenta a atmosfera espiritual do ambiente, porque ele percebe o que Deus quer fazer, e ele tem essa amplitude, dessa habilidade de carregar um ambiente profético e liberar unção e dons através das suas ministrações. Esse é o ofício do profeta do Novo Testamento. Já os profetas da Antiga Aliança, eles tinham 100% de precisão. Era uma palavra com autoridade absoluta, escritural. Ninguém tem que julgar o que escreveu Ezequiel, Isaías, para ver se é de Deus. Mas todas as profecias da Nova Aliança, elas têm que ser julgadas, porque tem mistura humana, passa pelo canal humano. Enquanto a profecia da Antiga Aliança estabelece a Escritura, as profecias da Nova Aliança se inspiram nas Escrituras. Enquanto nós temos que julgar as profecias todas da Nova Aliança, nós entendemos que as profecias da Antiga Aliança é que nos julgam. É uma autoridade totalmente diferente, é uma configuração totalmente diferente. Junto com os escritos dos apóstolos, que também eram profetas, nós temos o cânon da Bíblia, a escritura total da Bíblia. E nós temos que entender que hoje nós vivemos essa realidade de uma palavra profética, de pessoas proféticas e de um ofício profético, onde sempre vai ter mistura. Isso tem que entrar na nossa mente, até nos facilita em relação a podermos errar, porque a palavra do Senhor fala: profetize 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. E também fala em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, fala: não desprezeis as profecias, não extingueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, examine tudo e retende só o que é bom. Então nós vemos que dentro da Nova Aliança,
há uma diferenciação tão grande que nós temos que visualizar toda a palavra profética com uma porcentagem de acerto e uma porcentagem de erro. Então nós podemos definir dentro de um gráfico invisível que existe uma palavra mais amadurecida, uma palavra profética mais forte, quando ela tem mais porcentagem de precisão. São pessoas que já estão mais amadurecidas na sensibilidade, amadurecidas no caráter, amadurecidas no funcionamento do profético, amadurecida já nos dons de revelação. E nisso tem uma porcentagem muito maior. A palavra que vem de pessoas assim, que já são pessoas amadurecidas no profético, elas têm uma precisão de 90%, 80%, e mesmo assim ainda tem mistura. Tem uma palavra profética daí dentro de um gráfico invisível mais média, e tem a palavra profética mais fraca, onde tem muita parte humana. A própria palavra do Senhor fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quer dizer, em parte é aquilo que sabemos, é aquilo que nós estamos interpretando, é a forma que nós estamos analisando. Porque muitas vezes a mensagem do Senhor que nos é trazida, a mensagem pura, ela geralmente ela não tem essa mistura, mas quando passa por nós, muitas vezes nós acrescentamos ou interpretamos de forma diferente. Por isso que toda a profecia da nova aliança, ela precisa ser enxergada dessa maneira, que ela tem mistura, que ela tem uma porcentagem de erro e ela deve ser examinada. Mas a palavra do Senhor diz, não desprezeis essas profecias. Não é porque tem alguma falha ou porque todas terão alguma parte humana que nós temos que desprezar. Pelo contrário, todas as profecias, seja a forte, a fraca e a média, ela deve ser valorizada, ela tem um peso de valor. Imagina uma igreja toda se movendo no profético. A temperatura espiritual de uma igreja dessa vai ser aquecida poderosamente. Coisas tremendas vão acontecer. Nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo nos ensinou, só colocar ordem, só estabelecer um funcionamento correto. Mas nós temos que viver o profético, liberar o profético, porque isso vai trazer o sobrenatural de Deus, vai atualizar a igreja, atualizar pessoas daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. E você faz parte disso. Que Deus te abençoe.